Sabe muito bem, ela entrou feito um raio, não esbarrou em ninguém. Vive sempre assim, a mil anos além, a mulher invisível. Entra e sai muita gente, confusão, o sinal fechado e ela vem na contramão. Ela é invencível, pura ficção, a mulher invisível. Ela está onde ninguém está. Ela é dona da noite, abandona o dia. Ela mora em nenhum lugar. Ela é pura energia. Olá, que sonzeira, hein? Boa tarde, meu nome é Nilo Romero. Esse é o estúdio Fábrica de Chocolate. E estamos começando mais uma live da School of Rock Ipanema. Na Londres dos anos 70, ele era amigo e parceiro de artistas como Steve Hackett e Gene Capaldi. Lá conheceu também Rita Lee e vários outros brasileiros. Acabou vindo morar do Brasil. Aqui, ele fez parte de duas das mais cultuadas bandas alternativas do final dos anos 70 no Rio de Janeiro, que era a Barca do Sol e o Vimana. Essa segunda também faziam parte Lulu Santos e Lobão. Cantor, compositor, instrumentista, ele se tornou um dos protagonistas da onda pop rock que tomou conta do Brasil a partir do início dos anos 70. Dos anos 80, desculpa. Seu primeiro single vendeu 500 mil de cópias e seu primeiro álbum, Voo de Coração, vendeu mais de 700 mil cópias, mais do que o rei Roberto Carlos, fato inédito até então. Depois do sucesso estrondoso, ele continuou fazendo álbuns de extremo bom gosto e qualidade musical. Sua obra continua íntegra, gostosa de ouvir e pouco convencional. A prova disso é que seu canal no YouTube já bateu 40 milhões de visualizações. Contrariando o ditado, o que é bom dura muito. Então agora eu tenho o prazer de receber aqui o artista Richie. Vou chamá-lo para entrar aqui na nossa live. Richard, vou adicioná-lo. Salve, Richie. Tudo bom, Nilo? Saudade de você. Estão me ouvindo bem? Claro, eu estou. Tá tudo certo. Você está me ouvindo bem também? Eu estou com o fone para evitar aquele famoso eco, Claro. né? Não sei se está recebendo bem. Então tá ótimo. Tá perfeito, você é perfeccionista. Eu sou perfeccionista de Araque, né? Eu gosto das coisas perfeitas, mas nem sempre eu sei como fazer. Bom, só o fato de você ter vindo parar no Brasil já explica essa dicotomia, né? Meio impulsivo, assim. Eu vim aqui meio na louca, né? Exatamente. Mas que país maravilhoso, né? Aqui é muito mais interessante do que aquela coisa engessada da Inglaterra, né? Eu acho. Eu gosto desse país. Eu gosto dessa coisa de corda bamba. Eu gosto do improviso, do jeito brasileiro, assim, no bom sentido do jeito brasileiro, né? A musicalidade do país, né? Os extraordinários que temos aqui, como você, como tantos outros que eu tive o privilégio de tocar nos meus 48 anos agora já são, né, do Brasil. Uau! É muito tempo mesmo. É uma vida, né? Eu vim aqui com 20 anos, eu fiz 21 aqui em março de... Não, peraí, fiz 21 em março de 73. Tinha chegado em janeiro. Eu tenho o dobro, mais do que o dobro do Brasil, do que da Inglaterra. Você é muito mais brasileiro do que inglês, eu não tenho a menor dúvida disso. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui meu
Meu microfone. Aliás, eu achei legal. Essa live, não gosto de chamar de live, essa entrevista é às 5 horas, né? Então estamos tomando chá das 5 aqui. Estamos. Eu devia ter um chá aqui, mas eu tô na água. É quase a mesma coisa, também. né? Diz que na Segunda Guerra tinha racionamento. Rich. Fala. Não, é porque pô, tem tanta coisa que eu quero conversar contigo, estou até ansioso. Sério. Primeira coisa, como era o universo ao seu redor quando você se interessou por música a primeira vez? O que te fez despertar para ser um músico? Olha, começou muito cedo para mim, viu, Milo? Eu, com 5 anos, meus pais me colocaram num coral de igreja anglicano. A gente morava na Alemanha na época, um lugar chamado Lippstadt. Meu pai era militar, né? Então a gente, de 2 em 2 anos, ia para morar em lugares diferentes. E para ocupar o menino, eles me botaram nesse... Eles sabiam que eu gostava de cantar e tudo mais, 5 anos, né? E ali eu comecei a ter uma espécie de estudo meio obrigatório inicialmente, mas assim eu aprendi tudo que eu sei sobre a harmonia de ouvido, né? Cantando em corais de igreja, e eu fiz isso até 19 anos, na verdade, diariamente. Eu era líder do coral, eu nunca aprendi a ler direito, eu tive dificuldades de aprendizado, inclusive, mas na música de ouvido, eu desenvolvi meu ouvido muito bem. E isso continuou até 19 anos, já em escolas internas na Inglaterra, né? E aí eu estava começando a me interessar pela música do rock and roll, né? Eu via muito rádio que era transmitido para as forças armadas, né? Do BBC na rádio, né? E vinha muita coisa também dos Estados Unidos. Então assim, lá pelos 12 a 15 anos, eu já estava ouvindo muito rock and roll, muitas coisas que depois com 17, soul music, né, que eu via lá morando já em Berlim, que tinha as forças americanas lá, então eles tinham estações de rádios incríveis. E comecei a ouvir soul music, Otis Redding, né, Wilson Pickett, aquelas coisas todas. E, obviamente, Beatles, né, lá na minha terra. Eu estudava em escolas internas na Inglaterra. E a garotada, só de meninos, né, interno lá no sudoeste da Inglaterra. E todo trimestre, a garotada mais endinheirada trazia suas coleções de discos, né, para mostrar. E a gente tinha uma sala muito grande lá que durante o recreio você tinha 2 opções, ou você podia ir para fora e jogar futebol ou qualquer coisa, ou ir para a biblioteca, e lá dentro tinha uma vitrola, então tinha fila lá para ouvir as últimas novidades. Eu me lembro que o break tinha, como se diz, é o recreio mesmo que se fala aqui, né? Uhum. Tinha exatos 40 minutos, então tocava um sino, aí 40 minutos de liberdade. Eu me lembro, por exemplo, que Sgt. Pepper's tinha 39 minutos de começar até o fim. Então a gente fazia fila e entrava lá e aí tocava aquele último acorde do Day in the Life e tocava o sino. Blang, 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 blang. Era tipo um ritual. Enfim, eu ouvi muito blues também. Eu tinha um guitarrista, o Steve Loudon, que tocava... Ele foi expulso do colégio porque ele foi pego fumando cigarro, alguma coisa assim. E ele me deixou sua coleção. Os pais dele moravam na Singapura. É capaz de ele estar ouvindo isso e não entendendo muito bem, mas a gente ainda mantém o contato. Ele deixou toda a sua coleção de blues comigo. Os pais dele moravam em Singapura e ele foi morar na floresta, porque não tinha onde cair morto. Ele foi literalmente expulso do colégio. Um menino eu acho, tinha o quê? 16, 17 anos, eu acho. Mas ele tinha uma voz do Ray Charles, tocava slide guitar, pacas. A gente tinha uma banda chamada The Southside Blues Band. E eu era o baixista, cara. Por vergonha de dizer isso, mas eu comecei como baixista. Eu era muito ruim.
Mas, assim, o Steve sempre me deu muito apoio e recentemente a gente fez contato de novo e pelo Facebook, né, esses milagres dos tempos modernos, e a gente voltou a conversar. Então, é um longo E ele, caminho, um ele, pouco ele via... tá bem? Ele tá bem? Ele está ótimo, está Depois careca, ele... mas está bem. Tocando, ele é luthier, Ué? né? Ele é luthier, Ah, mora legal. perto de Uhum. Bath, lá onde o Peter Gabriel tem seu estúdio. E ele constrói cavaquinhos não, mandolins e guitarras e acoustic guitars e dobros, e ele converte violões em dobro. Enfim, ele é um artesão, um cara muito assim desbundado, que era Que dessa legal. escola caretíssima onde que a gente frequentava, né? O public school de Ah, é, meninos privilegiados no sul da Inglaterra, onde eu aprendi latim, francês, que me ajudou muito com o meu português. Por isso que eu acho que e meu ouvido musical me ajudou muito com o português também. Mas, enfim, uma curta imagino, história. imagino. Agora, é curioso, quer dizer, uma criança com 5, 6 anos é uma esponja, né, cara? Então Total. você aprende muito, muito fácil. É pena que aqui no Brasil não se tenha aula de música para as crianças novas, assim, só algumas escolas que têm, né? Eu Teve, queria... né? Era uma época que era obrigatório. Eu tive. Isso, Ah, eu tive. Eu queria primeiro dar um alô ao seu fã-clube que está aqui nos assistindo, e a Lucinha Turnbull, que eu sei que pô, é grande um Luciano. amor, a gente já... eu sei que ela tem uma importância, assim, enfim, vocês se conheceram lá na Londres, né, daquele tempo, e eu Ela também viu, toquei com ela no Fio de Abelha. não, eu ia dizer, ela viu meu primeiro show solo no pátio do St. Martin's in the Field, em Trafalgar Square, eu sozinho com violão. A Lucinha me viu cantando ali. Eu acho que a Lucinha é a brasileira que eu conheço há mais tempo, ela e o Liminha, né? Que os dois Ah, estavam lá em Londres com a Rita e quem mais foi lá? Era Rita, Liminha, a Lucinha, uma outra brasileira que eu namorei, que não era de São Paulo, mas assim se enturmou com eles em Londres. E eles foram... Eu estava gravando um disco com uma banda chamada Everyone Involved, lá no King Street Studios, em Piccadilly, né? E era um disco grátis, feito por vários artistas, assim, meio conclamados para participar de graça de um disco. Dizem que é o primeiro disco a ser distribuído de graça, assim, era o primeiro file sharing do mundo. Tem um selo alemão legal. que relançou o disco agora, em 180 gramas, assim, capa e original e tudo mais, porque era considerado o primeiro disco a ser compartilhado livremente do mundo. Olha que louco isso. Assim, a gente não... Era distribuído E na ele está rua. no YouTube? No YouTube não está Deve no estar, deve Spotify? estar. Olha, Deve não é um estar, né? disco muito bom, viu? Mas assim, estamos ali. O Liminha tocou, a Lucinha tocou. Ah, é? A Lucinha Então, tinha... olha, A ligação com a Lucinha é que a Lucinha tinha uma banda com Michael Klein, que era o guitarrista do Everyone Involved, e o líder, de certa forma. Ele era o diretor musical. Então, foi ela que queria encontrar com ele e levou a Rita e o Liminha para o estúdio. Foi assim que eu conheci os Mutantes. Então, ela é responsável, de certa forma, por minha vinda ao Brasil. Obrigada, Lucinha, barato, querida. que barato. Pô, amor de pessoa. A gente fez show durante um tempo com o Kid Abelha, ela fazia os vocais, tocava também, pô, super maneiro. Canta E já que demais. você falou dos brasileiros, eu já vou te perguntar qual a sua percepção, assim, quando você viu os primeiros brasileiros, qual a sua percepção deles, da personalidade deles, do jeito, assim, o que te chamou a atenção neles, assim, naqueles malucos lá, com todo A respeito? musicalidade, porque a diferença entre nós, do Everyone Involved, todo mundo, músico meio intuitivo, ninguém sabia ler música, ninguém.
E os brasileiros todos sabiam. Por quê? Porque aprendiam na escola. Olha que maravilha. Aprendiam, então tinha solfejo, tinha tudo isso. E eu admirava isso demais. Falei assim, cara, esses cabeludos assim malucos, mas eles todos entendem dessas coisas que eu nunca consegui entender. E isso me chamou muita atenção. A musicalidade, assim, o conhecimento musical. Quando eu vi os primeiros discos dos Mutantes, eu fiquei pasmo, porque era de uma originalidade espantosa. Ao mesmo tempo, tinha muitas referências Beatlesques, né? Assim, no sentido Rogério Duprat, barra George Martin, né? Tinha referências, mas a composição é extremamente original, misturava música caipira, ainda uma coisa desconhecida para mim, com comédia, com rock and roll, com a selva, né? Achei índios, assim, aquele preconceito, aquele estereótipo que a gente falar de Tom Jobim. Por acaso eu tinha ouvido falar de Gilberto Gil, porque minha namorada brasileira me falou dele, mas assim, meu conhecimento era isso. Então, quando eu vi Mutantes, eu falei assim, caramba, é muito mais do que eu imaginava, né? E chegando no Brasil para visitá-los, né? Em 73. Aí eu peguei meu violão e tudo mais e voltei para São Paulo, né? No caso. Inicialmente eu cheguei no Rio, era a época do Festival Internacional da Canção, né? Aí os Mutantes estavam ensaiando lá. Estava ensaiando aquela mande um abraço pra velha. Eu nem sei a letra porque eu não falava português na época. Diga para lá se cuidar, né? Se tratar. Era debochando dos festivais caretas, né? Queremos festival sem caretas e no sol. Tinha uma coisa assim, entrava, né? Tocavam 12 por 8 no meio daquele rock. Era muito inovador e debochado e usado, né? Em plena ditadura. Então aquilo me fascinou. Deixa eu te perguntar, então, o que te fez vir para o Brasil? Assim, o que te moveu? Eu sei que você conheceu a Leda lá ou conheceu aqui? Eu conheci, olha que, cara, o mundo é muito pequeno demais para nós dois. Porque a Leda... olha que loucura. Eu namorei uma menina chamada Lucinha Bardi. Ela era carioca. Cheguei no Rio inicialmente, fiquei na casa dela, aqui na Lagoa, assim, a uns 400 metros daqui onde eu moro agora. A mãe dela tinha um apartamento ali, olhando para a Lagoa. Fiquei lá com ela. Assim, 2 semanas depois, eu fiquei sem namorada. Ela meio que me deu um chute na bunda e falei, cara, deu um perdido. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Não tenho onde morar, não tenho onde ficar, tenho um visto de 3 meses, eu não vou voltar agora. Aí a Rita falou, olha, nós estamos voltando para São Paulo de buggy, se você quiser, ou de carro. Eu tinha uma turma que tinha vindo juntos. Voltando para São Paulo. Voltando para São Paulo depois do FIC, né? Que era essa semana que eu levei esse chute, fiquei sem pai nem mãe. Então eu entrei no carro junto com eles e fui até São Paulo. Aí a Rita e o Arnaldo me hospedaram na casa deles lá em Cantareira, inicialmente. Me apresentaram a vários músicos de lá. Formei uma banda em uma semana e a gente já estava ensaiando. Eu falei, cara, como as coisas andam aqui, né? Assim, na Inglaterra eu estou aqui. Eu estava assim, sem banda, só com esse projeto de Everyone Involved, que não era minha banda, era um projeto para o qual eu fui convidado para participar. Era uma loucura, tinha 27 integrantes, rapaz. Assim, quando um podia ir, quando o baixista não podia, ia outro baixista, o baterista, blá, blá, blá. O baterista era o James Asher, que foi o produtor do meu 3º disco aqui no Brasil. Ele era... Eu conheci. Então, ele é primo. Então, é verdade. Ele é primo do Peter Asher, né?
e Jane Asher, que namorava Paul McCartney. Ele é primo deles. O Peter Asher, o produtor de James Taylor, um monte de gente assim. Enfim, agora me perdi. Sim, eu estava em Cantareira, né? Nessas alturas, lá morando lá na casa dos Moods, né? E eles me apresentaram a Fábio Gasparini, guitarrista, o vulgo Ted Guys, que tocou também no Magazine, né? Com Kid Vinil, anos e anos depois. Guitarrista superbo, fantástico. E Azael Rodrigues, o baterista que foi do Pau Brasil, de várias coisas. Todos músicos de São Paulo, muito conhecidos em São Paulo, menos conhecidos aqui no Rio. E o Sérgio Caffa, que era baixista. E fizemos uma banda chamada Escaladácida. Isso foi em 73. Nosso primeiro show foi no MASP de São Paulo, com os Mutantes todos na primeira fila. Eu me lembro do Arnaldo com uma gravata, que eu achava... Eu falei, puxa, Arnaldo, você de gravata? Logo você de gravata, né? Ele falou, eu gosto de ser diferente, ou alguma coisa assim. Era muito chocante ver ele de gravata ali. Mas, assim, eles todos dando muito apoio, muito bacana. Eu acho que a Rita não foi nesse show, ou foi? Não, ela foi sim. Eu fiquei pensando, Rich, você... desculpa te interromper, mas eu fiquei pensando que você On the Road to Find Out, que você gravou no seu último trabalho maravilhoso da obra do Cat Stevens. E ver. Eu imagino você dentro desse carro indo para São Paulo. Exatamente. Totalmente the road to find. I'm on the road to find out. Totalmente. É a minha história. Por isso que eu me identifiquei tanto com essa obra do Cat Stevens, porque é uma busca espiritual, né? Aliás, o primeiro disco da série é esse aqui, que é o de Paul Simon, né? É outro viajante, né? Só que o Paul Simon, as viagens dele são literais pelo América, né? Dos anos 60, 70. E o Engraçado Wild World... ele é inglês, né? Engraçado que ele é inglês, mas... O Paul Simon não é inglês? Paul Simon é americano, mas ele teve seu primeiro grande sucesso na Inglaterra. Ele vinha dos Estados Unidos para tocar no norte da Inglaterra, num pub, onde ele era famosíssimo. Ele vinha todo ano tocar nesse pub. Ele fez muita pesquisa lá na Inglaterra com Martin Carthy, que é um cara do folclore, né, que estudava folclore em inglês e passou muitas dicas para ele. Tem até umas histórias aí, eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas sim, de certa forma, ele iniciou sua carreira na Inglaterra. Então, a confusão eventual é perdoado, porque isso aconteceu de fato. E o Cat Stevens, filho de um grego e uma sueca, eu acho, nascido na Inglaterra, né? Também em inglês, mas nem tanto. E a viagem dele é espiritual, quer dizer, a viagem dele é a busca interna. Então, esses dois discos têm parentesco, de certa forma, né? Tem parentesco. Eu achei curioso, já que você está falando disso agora, porque quando você fez 60, que você fez o disco 60, não tinha música deles, né? Isso. Não, nesse disco aqui, eu fiz questão de não colocar nenhuma chave. Assim, não tem Beatles, não tem Stones, não tem Kinks, não tem Animals, todos não tem Beach Boys, nada disso. Eu quis fazer um disco. Inclusive, eu perguntei para o pessoal que estava tocando comigo, que são muito mais jovens do que eu, né? O Lancaster, o Rodrigo Tavares e tudo mais. Você conhece essa música? Conhece essa música? Não, essa eu não conheço. Então vamos fazer. Então vamos gravar. Vamos gravar essa então, porque eu não queria que ficasse muito clichêzão, né? Ao mesmo tempo, as músicas que a gente acabou escolhendo, dos 150 e poucos que eu selecionei originalmente, a gente reduziu para 15. E esse foi o parâmetro de escolha. Era tipo, o que a gente tem aqui que vocês não conhecem? Né? Então, me ajudou também a buscar
bem fundo no baú, né? Músicas que não fossem tão top of mind para o pessoal daqui. Eu queria fazer um disco que não chovesse no molhado, né? Que fosse assim uma curadoria, digamos. Eu conheço poucas, mas eu conheço o Wichita Lineman, Sunshine Superman Donovan. eu adorei You Only Live Twice. You Only Live Twice. Nancy Sinatra gravou essa música, né? Cara, eu adorava os filmes do James Bond, né? Então, para mim, essa música é muito misteriosa e maravilhosa. E a ideia de você, You Only Live Twice, você a vive apenas duas vezes, de certa forma, é minha história, né? Porque eu tenho duas vidas. Eu tive duas vidas assim completamente diferentes, uma na Inglaterra e depois no Brasil. Então, You Only Live Twice para mim tem um sentido muito forte, né? Assim, de identificação. Bacana. Todas as músicas, aliás, ali desse disco. Eu vou fazer um comentário. Esse disco, as cordas, os arranjos de cordas são uma coisa de louco. Ele é muito bem gravado. Aliás, os três muito bem gravados, som da voz. Muito. Uma coisa de louco. O Fabrício Matos gravou e mixou. E a produção do Rodrigo Tavares, que era meu tecladista já desde 2009. Muito paixão. Olha, e as cordas a gente masterizou em Abbey Road, né? No mesmo console que os Beatles usavam, o do EMI que eles têm lá. E Christian Wright, que era o masterizador do Abbey Road, que fez os filmes todos do Harry Potter e não sei mais quem. Então, ele era especializado em cordas. E quando eles ouviram, eles sugeriram o Christian Wright para fazer, para mim, a masterização. E realmente, ele privilegiou as cordas. Ele foi... Mas eu não posso desmerecer os arranjos do Rodrigo, né? Incríveis, o Rodrigo Tavares, extraordinário, assim, que dedicação. Aliás, a banda toda, né? Rodrigo Suricato, Tavinho Menezes, Lancaster. É a mesma banda que fez o meu DVD, né? O meu Blu-ray aqui é o primeiro Blu-ray do Brasil a ser produzido aqui no Brasil. A gente começou a live com Mulher Invisível ao vivo. Agora, Rich, você reparou que o baixo mudou? Não, o baixo é uma coisa de louco. Eu resolvi botar aqui no começo por causa do baixo. A levada é uma coisa, já fiquei... Porque a levada era do Liminha que gravou, né? Era legal. E o Billy Forghieri que teve a ideia dos oitavais. Isso é Billy Forghieri total, né? Genial ideia para o baixo que ele teve durante a gravação. Mas o Lancaster, quando ele pegou, ele falou, isso é muito legal para fazer um synth bass. Mas para o baixo é um pouco assim, que tal uma coisa mais na onda do Billie Jean? Aí ele... Começamos ali. E a coisa fez a música andar de uma forma incrível. Bom, não que desmerecendo a outro arranjo, mas assim, deu uma nova vida. Elas são mutantes, já que a gente... Não, e é importante, depois de eu não sei quantos anos que eu gravei, em 2009, né? São as gravações desse ao vivo. Era muito importante para mim que fugisse dos originais, porque, na verdade, eu sou um pouco prisioneiro do meu primeiro disco. Meu primeiro disco fez muitíssimo sucesso. Como você sabe, você fez aquelas duas turnês, as primeiras duas turnês comigo, e a gente percorreu a América Latina toda, né? Deixa eu só, já que você falou dele, na verdade, cara, eu vou mostrar aqui, mas depois eu queria voltar um pouco atrás. Não, por favor. Um pouquinho sobre o Vimana, porque eu sou fã, eu ia a todos os shows e acabei de descobrir que o Paulo Portela, que é o CEO da School of Rock aqui no Brasil, apesar de ser de São Paulo, ele é fã do Vimana também. Aí, olha só, esse aqui, ó, eu ganhei de você
tem Olha, umas dedicatória. adaptações. Não dá para ver, Tem umas tem que dedicatórias. segurar ele parado um tempão, senão não vai pegar. Agora, isso aqui, ó, é o primeiro, como é que chama? Do primeiro show, cara, que a gente fez no Palace, ó. Aí É tinha a banda verdade. toda. Olha Eu que não sei se maravilha. eu não sei se você lembra, olha que barato, Denise Denise Stockley. Stoklos. Denise Olha ela. fez, Denise Stoklos fez uma mímica incrível e a vida É, continua. era Que um ela tomando um showzaço. chuveiro, cara, que legal. É, um Você lembra showzaço. que a gente inaugurou o Palace, né, com esse show? Fomos a primeira banda a tocar lá. Ah, isso eu não me lembro. Não me Não, lembro. Eu então, lembro deixa que eu era te do contar uma Palace. história maravilhosa. Quando a gente entrou lá dentro, eu percebi que embaixo do palco estava vazado, porque eles tinham acabado de construir, a obra ainda cheirava a cola. E eles tinham colocado a mesa de som lá no alto, lá Hum, onde depois ficou a mesa de isso eu luz. lembro. E Isso eu lembro. Aí você o falou não. som ficou um horror, porque É, eles não estavam ouvindo os graves, então eles puxavam os graves demais e ficava aquele som embolado. E é. eu fiz eles descerem a mesa. Isso eu lembro. Ficaram Isso eu lembro. putos comigo. Cara, tá, descer a mesa. Agora, você sabe de uma coisa, né? Depois daquele show, nunca mais subiu a Pô, mesa. Porque claro. ficou lá Claro. embaixo, porque o som ficou muito melhor. A gente ainda, o cara que fez o som para a gente, que era o Gabi Som, Era o Gabi. ele sugeriu, não sei se Gabi ou o cara que mixou, eu não me lembro quem que foi agora nesse momento. O da frente da casa. O do palco certamente era o Paulinho Fará, eu acho, nessas Acho que era o alturas. Vitor. Acho que era o Vitor. O Vitor Vitor. fazia. Então o Vitor, mas o Vitor e o Paulinho. Vitor. Tinha uma brincadeira que era o Nilu, Nilu, Vitor, Vitor. Nico. Ritu, É o Nico Nico. Rezende. Mas É muito bom. alguém teve a brilhante ideia de instalar subwoofers debaixo do palco. Então, aquele baixo que era compensado demais lá em cima ficou no lugar certo. E, cara, as pessoas sentiam o show assim, batendo no plexo solar, né? Como se chama? O solar plexus. Assim, vibrava o estômago Que foi um. nossa, e puta som. As pessoas falam desse show até hoje, né? A gente cantou aquela música Sailing, do Christopher Cross. Eu me lembro Pô, que aquilo era descia umas velas momento, do teto. era um momento Oscar Ramos maravilhoso. fez um cenário maravilhoso para esse show. Mas a gente marcou o terreno ali, viu? Porque a gente criou uma estética para o Palace que vingou até ele fechar. E a aparelhagem de luz foi lá para cima, que era muito melhor. Eu me lembro que eu fui ver o Paulo Ricardo e a RPM lá, eu nem Mato Grosso estava lá em cima. Eu fui lá em cima com ele e assisti o show lá de cima. E era muito melhor para a luz lá em cima e muito melhor para Você o vê som o lá. The Big Picture, né? Você vê Você tem aquela coisa completa com plateia e você vê tudo de uma forma cinematográfica. Então, era excelente. Eu comentei, você sabe que a Luiz está aqui em cima por nossa causa, e contava essa história para ele. Ele falou assim, brilhante ideia, brilhante ideia. Não, porque realmente foi muito bom. Então, eu tenho muito carinho por esse show também, que era um espetáculo, né? Foi o auge, eu acho, que daquele turnê de 170 shows que fizemos juntos. eu acho isso, eu até ia te perguntar se você conta, porque eu nessa época eu estava completamente, porque a minha história, pô, eu vou falar rapidinho porque tem muita coisa para falar, mas a minha história é o seguinte: você tinha me visto tocando antes de sair o compacto, eu tinha uma banda, você foi ver essa banda Era uma banda tocando, com o Fábio Fonseca, não era? Fábio Fonseca, E exatamente. você e o Fred na bateria, não? Fred, que era o baterista, Então, como que era o nome da banda? Choque, Era XOK, isso, choque, Choque. E é. eu já fiquei interessado ali, e eu acho que o Zé Luiz, que era o saxofonista, foi quem chamou o Torquato, e O inicialmente Zé Luiz era chamou o a banda, Lauro. só que eu Ele não meio conhecia que o Zé chamou a Luiz. banda. Foi, voltou. Agora voltou, Pode que falar. deu uma travada. Mas ele chamou o saudoso Tony Mendes, inclusive por um puta baixista que nos deixou tem menos de 2 meses. Mas ele não tinha uma coisa
também que veio junto contigo, que é você tocar o disco, né? As pessoas elas querem ouvir o disco, elas querem ouvir aquele arranjo, né? E ele não estava muito igual. ligado nisso, você lembrou de mim e me ligou. Eu me lembro que você me ligou de manhã Verdade. cedo, e eu ensaiava num estúdio de manhã cedinho, que era mais barato, o estúdio 69, 9 Ah, horas da sim. manhã, era mais barato, ninguém queria. Aí eu estava ensaiando, eu não sei como, você arrumou o telefone de lá, me ligou, aí eu cheguei e falei, galera, acabou o ensaio. Aí o teu Hum. ensaio era de tarde. Eu fui para a loja de disco, comprei um LP que não é esse aqui depois você me deu, e fui para Uhum. casa e criei as músicas, e de tarde a gente já teve o ensaio, e ali foi. E já é É, incrível. Esses encontros a gente não explica. Bom, tudo faz sentido depois, né? A gente no olha fim para das trás contas, e né? parece que o universo está conspirando a favor. Mas, na verdade, era uma coisa meio caótica que foi acontecendo e aquela banda se formou. Você hoje me mandou uma foto que eu vi no Facebook da banda inteira, me deu uma maior saudade daquele turnê que fizemos da América Latina, né? Fomos para o Paraguai, fomos para o Legal. Uruguai. Teve uma história assim louco desses. Eu não sei se você lembra, em Uruguai a gente tocou em Montevideo e tocamos também em Punta del Este. Eu não me lembro Sim, qual sim. dos shows foi. Você lembra que teve um problema de som, né? A gente teve que cancelar o show com todo mundo na plateia. E o cara, o diretor do show, ele falou assim: Richie, você vai para frente explicar, porque se eu for lá eles vão me matar, literalmente. Porque estava todo mundo já sentado, esperando, aquele público lotado, teatro lindo, maravilhoso, palco italiano e tudo mais. E a gente ligava o PA e dava um direto, Me direto. lembro. Me lembro. E a gente tentou de tudo, mudar a fase, trocar. E aí chegou o Vitu, eu acho, e disse para a gente: olha, não está dando, a gente vai, não está dando certo. Tinha aquele iluminador David, né? Aquele galês David, maluco sim, que maluco. soltava extintor de incêndio em todos os hotéis que a gente ia e a gente era expulso de todos os hotéis. Esse é maluco de Mas verdade. essa história é muito louco porque esse barulho aconteceu e no dia seguinte eu falei, foi lá para frente, eu falei assim, olha, vocês podem voltar amanhã, que está garantido o lugar de todos vocês. E no dia seguinte a gente voltou, ligamos o som, perfeito. Ninguém fez nada, o som estava perfeito. E a casa É, parece, cheia de novo. parece parece que Mas teve agora... uma sabotagem, porque eu me lembro que Ah, como é que se diz, os contratantes também eram políticos, eram. novinhos, Um era novinhos. senador, um era senador. A Pois gente é, foi para a então casa dele, eu pa- me pa- lembro que a gente foi na casa dele, ele disse que era senador, eu fiquei meio chocado. ele falava, Nilo, habemos que cambiar el mundo, É, Nilo. exatamente. Eu olhava para Agora ele você assim, sabe que você está me dizendo que foi uma sabotagem, mas você sabe o que aconteceu naquela noite do barulho? Lá na Inglaterra, meu pai faleceu naquela noite. caramba, Cara, eu fiquei todo arrepiado quando eu soube, porque naquela época a gente não podia ligar por telefone para o Rio de Janeiro, você tinha que alugar a linha. E eu acho que o Paulinho já sabia, mas ele não quis me falar para não estragar o negócio. E assim, ele falou, não, melhor deixar para depois. Mas eu me lembro que eu estava sempre querendo falar com a Leda lá no Rio e você tinha que alugar a linha, que era... Você tinha que esperar 2 horas num lugar para a linha abrir. Eu não parava, porque tinha rádio, tinha isso e aquilo, soundcheck. Então eu nunca consegui ficar parado 2 horas seguidas para dar o tal ligado. Então eu só soube quando eu voltei para o Rio. Mas foi naquela noite. E aí eu fico meio arrepiado, porque eu sou pisciano e meio assim, eu gosto de acreditar nas forças além dessa vida e tudo mais. Enfim, eu acho que pode ter sido várias coisas. Mas agora que você me disse que talvez fosse uma sabotagem, eu não sei. Mas teve essa não, história que me...
Eu nunca vou esquecer dessa noite por essa O coisa. que eu lembro de duas coisas dessa noite, que eu também nunca vou esquecer. Primeiro que eu entrei no palco, aí o ginásio do Penharol lotado, e aí eu pisei, eu tinha um Chorus Penharol. da MXR, amarelinho, assim, e quando eu pisei, fez aquele um barulho que, É, pô, não era meu. Aí todo mundo, mas ali é que tinha é, pifado. E pifado. outra coisa que eu lembro é que você chegou para o Torquato, falou, Torquato, você é argentino, você vai lá Vai falar lá, com o vai público, lá porque você falar. vai explicar melhor que eu. Aí o Torquato falou, eu não. Eu não, ninguém queria ir É lá muito para bom. frente do palco explicar para o público que eles tinham que ir embora para casa, né? Já tinha começado o É, estrondo, parecendo o começo do show, e era um... mas não era, aquilo era o... Hum. Agora, público, cara, demais o público. Poxa, Foi embora numa comportadíssimo, boa e assim, voltou no dia seguinte. Deixa parecia eu voltar aqui. público japonês. Você lembra do El Caracol? El Caracol foi El no Caracol, Paraguai, né? que louco isso, cara, em Paraguai. A gente fez um show lá. O teatro era literalmente um espiral. E a gente tocou em cima de uma espécie de prateleira a 30 É, pés do chão. Tudo foi um dos lugares enfileirado, mais... porque tinha 1 metro de largura, lá no alto. E só as pessoas da fila da frente é que conseguiam ver o show. Os outros só viam o eco. No... Cara, que louco esse lugar. Você só enxergava o palco nos primeiros 10 filas. O resto era tudo assim, perdido no labirinto. Muito louco. El Caracol essa turminha, apresenta el cantante anglo-brasileño Richie. Eu me lembro muito disso, bom, a apresentação. muito, Que muito bom maravilha. mesmo. Deixa eu E foram voltar aqui. agora, você me perguntou, eu esqueci de dizer, Isso que eu ia foram perguntar. 139 shows. Quem fazia a conta era o Fred Maciel. É a cara dele, É a cara dele. Eu me lembro o que a nosso gente estava, acho que baterista. em Campo Grande, ele falou assim, eu não aguento mais, tenho que voltar para casa. Só que eu não posso contar uma parte dessa história que é censurável. Mas, o motivo dele querer voltar para casa. Uhum. Mas eu me lembro que ele falou... ele estava assim, um tanto machucado, digamos. Ele tinha De coração, né? well, sort of. Tá bom. Era mais físico. Mas, enfim, deixa para lá. O Fred falou para mim, precisava voltar para casa. Ele falou, já são 139 shows, eu não aguento mais, não sei o quê. E foi ali que foi nosso último show, eu acho, Campo Grande. Eu acho que era uma festa meio de carnaval, alguma coisa assim, que a gente tocou. Muitas loucuras, né? A gente abria o mato para tocar, né? O Nilo. A gente foi tocar em lugares que nunca tinham ouvido guitarra elétrica. Verdade, verdade. Não tinha equipes de som, a gente levava Verdade, tudo, né? Isso foi um desbravador aqui no Brasil. Eu sentia isso, eu percebi isso na época. Eu tive essa percepção de que era e só a gente usava Gabi Som, era a gente e depois o Paulo Ricardo. O resto, o Gabi Som era um luxo, era uma coisa, né? Mas a gente sempre usava, sempre que possível, usava o melhor. Sempre usar o melhor e meu segredo. Meu segredo é esse: se cerca de gente competente em todas as áreas, porque aí dá tudo certo, tem a chance de dar tudo certo, são muito maiores. Verdade. Tanto músicos quanto. Então eu sempre tive... Fala, a gente estava falando do Vima, né, e nem chegamos a falar, né? Eu tô nervoso que a gente tem 15 minutos, cara. Eu queria te perguntar. Tem que fazer outro. Mas vamos lá, tá maravilhoso. Depois a gente até pode fazer outra. Eu vou te perguntar, assim, você responder rapidamente, como é que foi o Vimana com o Lulu e o Lobão? Era uma relação tranquila? Como é que era ali? Tranquila não era, por vários motivos, né? Primeiro, 3 egos muito fortes, né? Sem contar os outros. Muito jovens, né? Muito determinados a vencer na música. A gente tinha uma rivalidade saudável dentro da banda, que era a nossa energia. Era uma banda bacana, mas assim, verde, né? Em termos de
a gente estava se descobrindo, tanto o Lulu, que estava fazendo uma transição antes de nós da música progressiva que ele mesmo tinha concebido como o som do Vimana. Ele já nos shows, ele espertamente colocava algumas músicas um pouquinho mais pop, 3 minutos e meio, porque nossas músicas tinham 7 minutos, 8 minutos, improviso, e aí no meio o Lulu cantava uma pérola pop daqueles que ele vem fazendo a vida toda, né, maravilhosos e tal. E ele me fez assim pensar 2 vezes sobre o caminho da música progressiva, porque eu via na minha frente sempre aquele mesmo turma de 300, 400 pessoas, era quase família, era sempre as mesmas pessoas. Oi, fulano, oi. A gente conhecia todo mundo. Era uma turma, né? E a gente daquilo não saía. E eu acho que o Lulu teve essa luz de simplificar, né? De ser menos, digamos, pretensiosas, entre aspas, né? Porque a gente naquela época era um pouco pretensioso mesmo. E a música progressiva tende a ser um pouco rococó, um pouco assim, rebuscado. Então ali eu aprendi também, ele acabou saindo da banda, a gente continuou com Patrick Moraes um tempo, mas a essência da banda já tinha se diluído com a saída dele e logo depois eu fui fazer um disco quando a turnê com Patrick Moraes não materializou, eu procurei meu amigo Jim Capaldi, que já estava aqui desde 74, do Traffic, né? E ele acabou me convidando para ir para Londres para gravar o disco dele em 80, com Steve Winwood, e Andy Newmark, e Simon Kirke, e poxa, Steve Winwood propriamente dito, e Rebop Kwakubah, Pete Bonas, Mel Collins do King Crimson. Então, aquelas pessoas todas naquele estúdio e aquela música pop simples do Jim também me fez pensar, eu tenho que mudar meu estilo um pouquinho, porque o caminho é esse. E no Brasil, se a gente quiser sair dessa espécie de maldição do que o rock nunca vai dar certo no Brasil, que as gravadoras pregavam para a gente, eu percebi que eu tinha que fazer uma coisa um pouquinho mais acessível. E eu adorava o pop. Assim, meu disco 60 é meu testemunho. Eu amava a música do final dos anos 60. Mas quando eu ouvi Yes, Gentle Giant e todo mundo, assim, Emerson, Lake and Palmer, com quem eu tive o prazer de cantar lá no Vivo Rio, né? Pelo menos o que restou da banda, o Carl Palmer. Você estava nesse show? Estava lá, foi maravilhoso. Poxa, que privilégio, né? Porque eu cresci ouvindo Emerson, Lake and Palmer. Ser chamado para cantar Lucky Man com eles, cara, porra. Assim, foi uma... E é uma música pop, né? É a música, é uma música pop. O Greg Lake era a porção pop do som deles, né? A canção, né? A canção. Falando nisso, eu acho que justamente esse teu disco, o disco 60, é uma homenagem à canção. Esses 3 discos são homenagens à canção, né? Aí, falando em canção, e aí já falando do teu primeiro álbum, eu queria saber como que você conheceu o Bernardo, como que deu essa química, Bernardo Vilhena, que foi quem fez as letras do disco, do álbum Voo de Coração, e quem fazia primeiro, se você fazia a música que dava para ele, ou se era ao contrário. Bom, vamos começar no início. O Bernardo era do Nuvem Cigana, um grupo rock de poetas. Eles não tinham instrumentos, mas o show deles era como se fosse um show de rock, só que era com a palavra, né? Eu via muitos shows dele lá no Parque Lage. E quando eu fui chamado para o Vimana, depois que eu saí do Barco do Sol como flautista, né? O Lulu me chamou, foram na minha casa, e o Lulu falou assim, tá louco para você sair dessa banda para te chamar para ser cantor. Porque ele tinha visto o único show do Scala d'Asta que fizemos no Rio, no Colégio Zacarias, lá no Catete. Estava em São Paulo, né? Era uma banda paulista, mas a gente fez um show no Rio. E todo mundo foi. O Luiz, Paulo, o tecladista, o Lulu, o pessoal do Luiz Paulo Simas, que atualmente mora lá nos Estados Unidos. Também um dos fundadores do Vimana.
Então, eles já Fernando sabiam que eu Brando. cantava e eles estavam de olho em mim, desde que eles souberam que eu estava no Rio. E quando eu saí do Barco do Sol, eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? No mesmo dia, eles tocaram a campainha. E eles falaram, que bom, eu quero te chamar para cantar. Lulu alegava que ele queria concentrar mais na guitarra. E eu falei assim, só que tem um problema, eu sou letrista, mas eu só escrevo em inglês, como que faz? Aí eu lembrei do Bernardo, que eu tinha visto e me impressionou muito. Eu fiz um show no MAN, que era aquele show era um show intitulado Rock, tocaram os Mutantes, várias bandas cariocas, e foi uma espécie de evento que teve lá. E o Bernardo preparou um mimeógrafo, uma espécie de programa com frases do rock. Eu falei, esse cara que era do Nuvem Cigana, e ele entende de rock. Então, eu sabia que ele morava no Horto Florestal, que eu também morava ali na Marquês de Sabará. Aí eu desci até a casa dele, toquei na campainha, ele abriu a porta e falou assim, Bernardo, você não me conhece, eu sou o Richard. Ele falou, não, eu te conheço sim, lá do Parque Lage. Eu falei assim, pois é, quer ganhar uma grana comigo? Aí ele falou, claro, o que é? Eu falei assim, eu preciso que você me ajude com as letras, porque eu só sei escrever em inglês. Eu estou com essa banda Vimana, então eu queria te convidar para fazer as letras para a gente, ou a gente fazer juntos, enfim. Então o Bernardo já trabalhava no Vimana comigo em 75, né? Então, quando eu voltei da gravação em 80, lá de Londres, do Jim Capaldi, cheio de confiança e tudo mais, eu chamei ele de novo. E sim, o nosso método era o seguinte, eu fazia a melodia e a canção primeiro, e depois o Bernardo fazia a letra. Teve uma exceção. Quer dizer, depois não, Bernardo fazia a letra junto comigo. Eu apresentava a música no meu Castletoone, cantarolava a melodia, e a gente fazia juntos ali. Quer dizer, ele escrevia, mas era uma coisa feita. A gente não teve tempo de gravar, e a gente... eu dei a fita cassete para ele levar para casa. No dia seguinte ele chegou com a letra pronta. Eu acho que é uma das letras mais lindas, e é o que tem Steve Hackett na guitarra, né, na gravação. Então, assim, para mim é a música que mais importante para mim, porque eu acho que é a letra mais bem resolvida e fala de eu só no apartamento escrevendo memórias que parecem os dias de hoje. É visionária porque tem um holograma, é uma coisa no meu computador, memórias do velho computador. Ninguém tinha computador, ninguém tinha computador nessa época. Ninguém. Só tinha o do IBM e os caras dos bancos, eventualmente, mas o PC, o Macintosh, nada disso existia ainda. Não existia, né? Não, o Macintosh veio em existia. 84, né? Macintosh, primeiro Macintosh, Personal Computer, foi em 84. E a gente escreveu esse em 82, já vislumbrando um futuro. Há quem diga que o Steve Jobs ouviu a música e... Seria lindo, né? Mas essa coisa do holograma o velho... né? Holograma eu já tinha vários hologramas em casa, porque é uma tecnologia que existe desde 1947, só que nunca vingou para consumo, né? Mas tinha uma loja em Londres, o Light Fantastic, e toda vez que eu ia para Londres, eu visitava essa loja em Covent Garden e trazia alguns hologramas para casa. Então eu tinha vários, eu dei um para o Bernardo, eu tinha alguns em casa, hologramas que você iluminava a 45 graus e ficava tridimensional. Então, e lá dentro do Light Fantastic tinha uma mulher num chuveiro que você andava em volta dela e ela olhava para você e piscava e jogava beijos. Então, você me pisca o olho, você me manda um beijo, parece estar mesmo aqui. Eu acho que até que o Bernardo também tinha visto esse holograma, porque eram poucos que existiam, mas eram amplamente divulgados, se você procurasse saber. Então, foi uma música que surgiu vislumbrando um futuro próximo, ou até distante, a gente não sabia. Mas realmente foi profético, foi visionário. Muito legal.
Porque o holograma, na verdade, ele agora é que começou, de um tempo para cá, de 5 anos, ele começou a ser usado para shows, né? Eu mesmo Eu, fiz um show com o holograma do Cazuza, do Cazuza. aí teve do Tupac, enfim, vários shows com holograma, quer dizer, se E você falar disso em 82. 1982, São é uma quase coisa 40 que anos, né? 40 anos, né? Agora, eu acho que o É, holograma vai voltar com toda a força depois dessa loucura toda passar. Eu acho que a gente vai, nossa indústria está sendo transformada, né? Assim, eu não sei o que vai sobreviver dos nossos antigos modos de ser, né? Porque a gente nós músicos fomos os primeiros a ser excluídos né? Primeiros a ser quarentenados, né? Nós e nosso público, e vamos ser os últimos a ser liberados. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu acho que o holograma pode ser uma solução, né? Para os shows, é uma maneira da gente recriar. Eu não sei se as plateias vão poder se reunir. Enfim, é tudo um mistério, a gente não sabe, né? isso é uma outra. Mas a gente uma tem que se outra. preparar para grandes mudanças, sem dúvida. Estamos aí, né? Estamos aí. Estamos. Estamos aí. Fazer o quê, né? O Rich, cara, vamos fazer o seguinte, porque a gente tem, na verdade, a gente tem 5 minutos, né? Eu queria te perguntar, quando vocês fizeram, quando vocês faziam essas músicas, vocês pensavam nos arquétipos? Quando você fez Menina Veneno, vocês falavam dos arquétipos, falavam Sim. como se fosse, quer dizer, teve esse papo ou foi uma coisa Teve. de poeta doidão? Não, teve sim. Teve um livro que circulou entre eu e Bernardo, não sei se eu dei de presente para ele ou ele deu para a gente, que era O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. E lá dentro tem um capítulo sobre a manifestação feminina nos sonhos, né? Assim, o sonho masculino, os homens tendem a sonhar com mulheres, né? Assim, nos seus sonhos. E são 4 arquétipos, segundo Jung. E uma delas ele cita como a donzela venenosa, que são as sereias, são os Lorelai da mitologia alemã, são os the Lamia do Gênesis, mulheres que habitam num entremundo entre a realidade e o fantástico, né? Então ela é uma manifestação, né? Não diria que é um sucubus, mas assim é algo assim, ela é uma manifestação supernatural, né? Na minha concepção. Mas eu acho que cada um interpreta como quer. O Caetano falava que era sobre um viciado em heroína, que estava esperando a chegada do seu fix. Que é um mistério. Eu ri muito que não foi entendido. Rich, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais meia horinha, quando vai terminar sozinho. Eu vou te chamar de novo e a gente faz umas meia hora e termina aqui para a gente conversar tudo que a gente tem que conversar. Tá. Eu já deveria saber que o pessoal vai uma conseguir hora, acompanhar, não, enfim, né? a qualquer momento aqui vai me dar aquele relógio de 30 segundos e isso já está me gerando uma ansiedade aqui que não está me fazendo bem. Então, o pessoal vai conseguir acompanhar? Aí o pessoal, a gente vai ficar mais uma meia hora, vocês entrem de novo, por favor, porque aí eu quero te perguntar, e agora você não responde, porque o arquétipo feminino está no Menino Veneno, né? E talvez o arquétipo masculino esteja no Casanova. Eu fiquei pensando... Casanova, exatamente. E a Mulher Invisível também é uma coisa, que é uma extensão dessa ideia. É a menina veneno que cresceu e desapareceu. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar logo de uma vez. Isso. E a gente volta. Tá. Bom? O que eu tenho que fazer? Eu volto para... É a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vou começar como se fosse uma outra live. Eu vou só ter um tempinho de dar de colocar um nome nessa aqui.
começar outra, pessoal, e a gente Eu volta. guardo aqui. Aí a gente pode responder algumas perguntas, porque eu imagino que tenha muitos e a gente não deu tempo, né? Exatamente. A ideia é essa, a gente no próximo também responder a pergunta dos fãs que estão Isso. lá, 28, 27, 26, ele vai terminar sozinho. Tá bom, 25, Nilo. Um grande abraço, muito obrigado. Até já. até já, até já, até já. Até já. Botar uma música, né?